para repartir com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 19, Atos, capítulo 9, versículo 19. Nós vamos ler até o versículo de número 25, Atos 9, 19, até o versículo de número 25. A epígrafe deste texto fala-nos que o perseguidor ele passa a ser perseguido e, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus, e este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome, ou este nome, para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, e tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto que lemos, ele é a expressão de um tempo em que Saulo ele passa a ser perseguido. Todos nós sabemos que este era um perseguidor da igreja, pelo zelo da lei, sendo ele um homem de origem farisaica, que aprendeu tudo a respeito da lei aos pés de Gamaliel, entendendo ele, antes da sua conversão, que esse movimento cristão era um problema. Ele tornou-se um fervoroso perseguidor da igreja nos seus dias. Nós vamos encontrar no capítulo 7 de Atos que ele consentiu na morte de Estevão. E já no capítulo 9, ele tem autorização para ir a Damasco, para prender os crentes. Ele é um perseguidor da igreja. Porém, o capítulo 9 de Atos mostra-nos a sua conversão na estrada de Damasco, quando aquele resplendor de luz cercou ele no caminho, no meio da estrada, e ele então caiu por terra. E ele faz a seguinte pergunta: quem és tu, Senhor? Ele entende que aquela manifestação de luz é uma manifestação de Deus. Ele está a princípio um tanto quanto duvidoso, porque ele pergunta: quem és tu, Senhor? Como fariseu que era, ele sabe que Deus é luz, que Deus se manifesta através da luz. Quem sabe, isso é um pensamento meu, Saulo naquela hora, ele entende que aquela manifestação da luz é um sinal da aprovação de Deus, como que Deus dizendo: muito bem, Saulo, o que você está fazendo é o correto, o que você está fazendo é o certo.
este povo merece a morte mesmo. Mas quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta não era aquela que ele gostaria de ouvir. Porque ele ouve: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, este momento em que ele cai, a luz se manifesta, e a Bíblia nos informa que ele perde a sua visão física, porque por 3 dias ele não pôde ver absolutamente nada. Mas foi exatamente nos dias em que ele não viu nada que ele passou a enxergar as verdades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi nesses dias que fora a ele revelado. E Ananias recebe então um chamado específico, porque este homem, ele é guiado pelas mãos de outros, levado à rua chamada direita, e é hospedado por um homem chamado Judas. E nesta casa ele permanece. Ananias recebe então do Senhor um chamado para ir a esta rua, na casa onde ele está, e orar por ele. Então Ananias, ele se surpreende, e ele diz assim: Senhor, eu já ouvi muito acerca deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas Jesus disse assim: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Para você e para a sociedade ele é um problema. Para você e para quem o conhece ele é um problema. Mas para mim ele é um vaso escolhido. Aí Deus dá o endereço onde ele está e diz: vai, e quando chegar lá, você vai encontrar este homem orando. Eis que ele está orando. Eu fico, irmãos, imaginando o questionamento deste discípulo chamado Ananias: Senhor, ele é um problema. Senhor, eu já ouvi tanto acerca dele. Senhor, este homem é um perseguidor da igreja. Este homem é um perseguidor dos santos. Mas Jesus diz: vai, porque ele está orando. E quem está orando é diferente. Quem está orando é uma bênção. Quem está orando não faz mal aos outros. Quem está orando não persegue a igreja. Quem está orando está convertido. Quem está orando está transformado. Quem está orando não é um problema. Quem está orando não é para ter medo. Não tenha medo de quem está orando, porque quem está orando é diferente. Quem está orando é uma bênção. Vai, porque ele está orando. E ele vai. A Bíblia diz, ainda no capítulo de número 9, que Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, já o chama de irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O capítulo ou o versículo 19 que lemos
Ele diz assim: e tendo comido, ficou confortável. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Então eu quero que você observe uma coisa. Ele sai de Jerusalém com cartas, com um objetivo, com um propósito definido: ir a Damasco, perseguir os crentes, perseguir os santos, prender, matar, acabar com a igreja. Esse é o propósito dele. Mas agora ele encontra Jesus, ele perde a visão, ele vai à rua chamada direita. Ananias é informado pelo Senhor que ele está lá, é para orar por ele, impõe as mãos sobre ele, ele volta a enxergar, ele é batizado, ele é transformado, ele recebe uma transformação extraordinária. Esta conversão é tão genuína que agora ele passa a frequentar as sinagogas em Damasco. Mas agora não é para perseguir os crentes, agora não é para perseguir a ninguém, mas ele está lá para convencer os judeus que Cristo é o Senhor. Ele quer agora pregar o Evangelho e convencer a todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que aqueles que ouviam a pregação de Saulo, eles diziam assim: não é este aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para levar presos os principais, aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito e mais confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então agora há uma confusão, porque quem conhece o histórico de Saulo sabe que ele é um problema, mas quem não sabe que ele se encontrou com Jesus, esses não estão confundidos, porque ele está pregando que Cristo é o Filho de Deus. Há uma confusão. E versículo 23: passados muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Então ele, a priori, sai de Jerusalém para Damasco para perseguir, prender e matar. Mas agora ele é transformado e agora são os moradores de Damasco que tomam conselho para matar ele. Agora, a epígrafe do texto, ela é muito clara quando diz que o perseguidor agora passa a ser perseguido. Aquilo que ele desejava fazer, agora ele está sofrendo as afrontas, porque eles fizeram ciladas, e isso chegou ao conhecimento de Saulo. Saulo fica sabendo que há um conselho formado para o matar, e eles guardavam as portas de dia e de noite para poderem tirar-lhe a vida. Agora Saulo está correndo o risco de morrer. Eu só quero trazer à sua memória que Saulo está apenas principiando o seu ministério. Isso aqui é só um lapso daquilo que Deus ainda iria fazer na sua trajetória ministerial.
ele está sofrendo agora a afronta, as ciladas estão armadas, as portas da cidade estão sendo vigiadas de dia e de noite, os homens estão lá, não deixa Saulo passar por aqui, se passar, prende ele que nós vamos matar. Porém, o versículo 25, e é aqui que nós queremos nos deter um pouco, diz que tomando de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então, alguns discípulos, eles tiveram a ideia para proteger Saulo, para defender Saulo, para livrá-lo da morte. Eles desceram, colocaram este homem dentro de um cesto e desceram pelos muros este homem dentro de um cesto. É claro, é evidente que é amarrado por cordas. Eles descem Saulo pelo muro e ele escapa com vida e ninguém consegue pôr as mãos neste homem. A partir daí, ele volta a Jerusalém. De Jerusalém ele é enviado a Tarso. Depois nós vamos encontrar os registros em que este Saulo, que é o mesmo Paulo, não que o seu nome tenha sido mudado de Saulo para Paulo, é apenas uma questão de cidadania romana e judaica, mas ele avança em suas viagens missionárias. Este homem se torna o maior apóstolo do Novo Testamento. Este homem, ele registra epístolas, cartas, onde estão registradas os fundamentos da nossa fé. Este homem, ele escreve algumas delas atrás das grades, em prisões, mas ele está preso por homens, mas ele não considera-se um prisioneiro de César, ele não se considera um prisioneiro do Império Romano, ele diz: eu sou um prisioneiro de Cristo. E ele vai escrevendo a ponto de, mesmo preso atrás das grades, ele pregar a guarda principal do imperador, que era a guarda pretoriana, e fazer Cristo conhecido por todos eles. Por onde ele passa, ele prega a mensagem do Evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este homem extraordinário, este Paulo, que fez 3 viagens missionárias, este Paulo que foi perseguido, este homem que no final da sua jornada pôde registrar dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Este Paulo, este homem tremendo que nós conhecemos,
através dos registros de suas epístolas, de suas cartas, de seus feitos, de suas obras, de seus conselhos, das doutrinas da fé cristã, reveladas a ele, registradas em seus livros de sua autoria. Este homem, ele escapou com vida, porque alguém segurou as cordas naquele dia para descê-lo dentro de um cesto sobre os muros de Damasco. Eu quero que os irmãos pensem comigo, que se não fosse os planos de Deus e as mãos que seguraram as cordas naquele dia, aquele seria o dia em que Saulo teria a sua história acabada. Se não fosse esses discípulos. E quem são esses discípulos? Você percebeu que a Bíblia não diz quem são, quantos são. A Bíblia não diz os seus nomes, apenas registra o que eles fizeram. E o que é que eles fizeram? Colocaram este homem dentro de um cesto, seguraram as cordas e o desceram para ele escapar com vida. O trabalho que eles fizeram é mais relevante do que o nome deles. Por isso a Bíblia não diz o seu nome, mas fala o que eles fizeram. Nós talvez nunca saberemos quem são eles, mas nós sabemos do trabalho que eles fizeram. Por isso, eu quero pensar com os irmãos que aqueles que seguram as cordas, às vezes não fazem ideia de quem está dentro do cesto. Quando eles estão defendendo a Saulo, que está dentro do cesto, segurando as cordas até ele descer, eles não imaginavam o que esse homem se tornaria, a relevância deste homem para a nossa fé cristã, para as doutrinas da igreja que nós defendemos até o dia de hoje e defenderemos até o dia que Jesus nos levar para a sua glória celestial. Eles não faziam ideia de quem estava dentro do cesto, mas eles estão segurando as cordas. Quem são os homens? Quem são as mulheres que seguram as cordas? São anônimos. São pessoas que não aparecem, porque nós temos um problema na nossa geração. A nossa geração é uma geração que gosta de aparecer, é uma geração que gosta que o seu nome apareça, que o seu nome seja dito, que o seu nome seja falado, mas Deus não permite o nome desses homens ser falado. E aqui eu quero já transmitir uma palavra para o teu coração. Se o teu nome não for lembrado, não fique triste, não fique abatido por isso, porque mais importante do que o seu nome são as tuas mãos que seguram as cordas para defender a vida de um Saulo. Bendito seja Deus. As mãos que seguram as cordas, elas são preciosas. Benditas são as mãos que seguraram as cordas para Saulo sair com vida daquela cidade naquele dia. São os anônimos, porque nós temos a ideia de que Deus trabalha só com quem tem nome.
Nós temos a ideia errônea de que, se o nosso nome não aparecer, não vale ou não tem valor aquilo que fazemos. E isso não é verdade. Quantos anônimos na Bíblia, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que nunca saberemos os seus nomes, mas aquilo que eles fizeram jamais cairá no esquecimento. Eu me lembro da história de um pregador que, em um culto muito fervoroso, ele faz um apelo para os pecadores aceitarem a Jesus. A expectativa do coração do pregador é que uma multidão viria à frente se render a Jesus. E depois de alguns minutos insistindo, um jovenzinho sai do seu lugar e vem à frente com lágrimas. E o pregador daquela noite, frustrado, porque apenas um jovenzinho veio à frente, ele ora, entregando aquele jovem nas mãos de Deus, e vai para casa com um sentimento de frustração, porque esperava ele uma multidão para se entregar a Jesus naquele dia, e apenas um jovenzinho veio à frente para aceitar a Jesus. Os anos se passaram e ele descobriu que aquele jovenzinho que veio à frente naquele dia, em um sentimento de uma pregação frustrante, se chamava Billy Graham. Billy Graham se transformou no maior evangelista, ganhou muitas almas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. São os anônimos, aqueles que muitas vezes não têm nome, o seu nome não é citado, o seu nome não é lembrado, o seu nome não é mencionado, ninguém fala o seu nome, mas eles estão no anonimato, segurando as cordas, e Deus está sendo glorificado nas mãos que seguram as cordas. Um dia, Deus falou com Elias, depois que o ribeiro se secou: ô Elias, levanta, vai lá para Serepta de Sidom, que tem uma viúva lá, ela vai te sustentar. E Elias chega na casa daquela viúva. A viúva não era rica, a viúva era pobre. A viúva não tinha recursos, muito pelo contrário, ela está pegando madeira para fazer o último alimento. E Elias chega com fome, chega com sede, a viúva é pobre, a casa é simples, a viúva não tem recurso, a viúva só tem um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija, e ele pergunta: o que você está fazendo? Estou pegando madeira, vou preparar um bolo para comer eu e meu filho e depois esperar a morte, porque não temos mais o que fazer. Elias diz: então vai e faz para mim primeiro. Mas ela obedeceu, ela traz, e Elias profetiza e diz: assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que Deus decidir abrir os céus e mandar chuva sobre esta terra. Era um tempo de seca, mas a viúva alimentou o profeta. Eu não sei o nome da viúva, eu não sei quem ela é, mas eu sei que ela estava segurando as cordas para o profeta sobreviver na sua caminhada. Eu não sei o nome dela. Eu sei que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, está com lepra, está numa situação terrível, e uma menina escrava que foi levada como escrava, presta trabalhos domésticos na casa do comandante do exército do rei da Síria, e aquela menina, ela não fica calada. Ela diz: ah, se meu Senhor estivesse em Samaria,
lá tem um homem de Deus, lá tem profeta, ele o restauraria da sua lepra. Então ele ouve esta informação, nós conhecemos toda a trajetória, até que ele chega lá em Samaria, ele espera que o profeta vai sair, colocar as mãos na cabeça dele, fazer alguma coisa, mas ele não sai. Ele manda um mensageiro e diz: tem um rio aí, mergulha 7 vezes, e quando você se levantar da 7ª vez, não vai ter mais lepra, você vai ficar limpo, você vai ficar purificado. Ele fica irado, ele não gosta disso. Lá na minha terra tem rios de águas limpas, cristalinas, isso é um desrespeito. Eu pensei que o profeta ia me atender, ele não me atendeu. Mas ali, irmãos, o servo diz a ele: se te pedisse coisa mais dura, tu não farias? Mergulha nesse rio. Eu não sei quem é a menina, eu não sei qual é o nome do servo, eu sei que ele mergulhou, e na 7ª vez ele levantou limpo, restaurado, purificado, para a glória de Deus. São os anônimos que trabalham, são os anônimos que seguram as portas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, você se lembra daquela viúva que os credores querem levar os seus filhos para pagar a dívida, e ela vai até Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu, o senhor sabe que eu não tenho nada, eu não tenho como pagar essa dívida. E o profeta diz: o que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite, essa aqui ainda está melhor do que a outra viúva, porque a viúva que Elias foi para a casa dela, ela tinha um pouco de azeite. Essa aqui está numa situação melhor, ela tem uma botija de azeite. Então a orientação é essa: vai nos teus vizinhos, toma vasos emprestados, mas pega bastante. Depois entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e teus filhos, pega daquilo que você tem, coloca nas vasilhas que você pegar dos vizinhos, e depois você vai vender, pagar a dívida e viver do resto. Nós não sabemos quem são os vizinhos, mas os vizinhos participaram do milagre dela. Os vizinhos seguraram as cordas para ela pagar a dívida. Os vizinhos ajudaram a segurar a corda para que os filhos dela não fossem levados como escravos. Glória a Deus. Jesus está numa casa, a casa está cheia, lá em Cafarnaum, mas 4 homens vêm trazendo um paralítico numa cama e não conseguem entrar na casa. E eles são doidos, irmãos. Tiveram uma ideia de subir em cima do telhado e levaram para, imagina, irmãos, o peso de colocar um homem doente em cima do telhado. Mas eles fizeram isso e desceram o doente até onde Jesus estava. Jesus olhou para aquele doente e disse assim: tem de bom ânimo. Esse homem estava desanimado. Segunda coisa, Jesus disse para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Porque não adianta nada estar animado sem receber o perdão dos pecados. Jesus quer te dar ânimo, mas Jesus também quer perdoar os teus pecados. Aí Jesus opera uma terceira coisa. Jesus diz assim para ele: levanta, toma a tua cama. E ele levantou. Aí Jesus diz uma quarta coisa. Jesus diz assim: pega essa cama e vai para a tua casa. Jesus trata do ânimo, Jesus trata do problema do pecado, Jesus trata a saúde dele porque ele era paralítico, e Jesus manda ele ir para casa porque ele tem família. Jesus
trata aquele desânimo que ele estava vivendo. Jesus perdoa os seus pecados, Jesus cura a enfermidade, e Jesus ainda diz: vai para casa, porque Deus quer abençoar. Não é só o nosso ânimo, não só perdoar os nossos pecados. Jesus não quer só dar saúde, Jesus quer abençoar a família também. Mas Jesus fez tudo isso porque 4 homens, que eu não sei o nome, se tem alguém que sabe, aí me conte. E se contar, eu não vou acreditar, porque a Bíblia não diz não. Eu não sei quem eles são, você não sabe quem eles são, mas eles seguraram a corda para Jesus fazer tudo isso na vida desse homem. Às vezes, irmãos, Deus usa alguém, não é nem por causa daquele que está sendo usado, é que tem alguém segurando as cordas. São os anônimos, que lá pelas 3 horas da manhã perdem o sono e diz: já que eu perdi o sono, vou dobrar meu joelho. Aí começa a orar, ora pelos missionários, ora pelos pregadores, ora pelos cantores. Aí Deus usa um aqui, usa outro lá, e a pessoa fica toda vaidosa: olha como Deus me usa. Mas tem um anônimo segurando as cordas às 3 horas da manhã. Ninguém está vendo, mas ele está com as mãos na corda. Ninguém vai dizer a ele: obrigado, muito bem, por aquilo que você está fazendo. Ele não é reconhecido por ninguém aqui na terra, mas Deus está vendo nos céus. Aleluia, glória a Jesus. Eu me lembrei de um pregador que eu ouvi ele contando isso. Ele se tornou um pregador de congresso, um pregador profissional, daqueles que não oram mais, não jejuam mais. Eles pregam por pregar, e porque acostumam a fazer, e por onde passam, repete as mesmas mensagens, e as pessoas se encantam com isso. E esse pregador, ele disse o seguinte, eu ouvi ele contando isso: eu me tornei um profissional do culto, não orava mais, não lia mais a Bíblia, mas era convidado para pregar em grandes congressos. E um dia, no estado do Mato Grosso, em uma grande igreja, uma mega igreja, em um grande congresso, ele foi convidado para pregar. E ele vai para esse congresso sem orar, sem ler Bíblia, sem jejuar, sem se preparar, porque ele se tornou um profissional. Ele diz que assim: eu, como meu nome já era conhecido no Brasil, eu gostava de chegar atrasado para criar uma expectativa no povo. Aí eu chegava no meio do culto, e naquele dia o pastor da igreja, os irmãos preocupados, porque o pregador convidado não chegava. E ele de propósito chegou no meio do culto. Quando ele chegou com uma pasta na mão, um terno bonito, uma gravata bonita, um sapato brilhando, e ele chegou na porta da igreja, o pastor sussurrou e disse: graças a Deus, chegou o grande homem de Deus, convidado para pregar nessa noite. E ele estufou o peito e foi andando naquele corredor, nem olhava para os lados, não cumprimentava ninguém, subiu no púlpito, dobrou o joelho por dobrar, só para manter a aparência, e logo passou a mensagem para ele pregar. Ele disse assim: Deus nunca me usou tanto como usou naquele dia. Eu fiz o apelo, os pecadores vieram, Jesus batizou com o Espírito Santo, renovou vidas, e eu bati no peito e disse assim naquele dia: eu sou bom mesmo. Eu não oro, não leio Bíblia, não tenho
mais nada, e Deus está fazendo tudo isso. E ele ficou todo orgulhoso. Diz: esse negócio está certo. Terminou o culto, aí ele saiu, desceu sorridente do culto, cumprimentando a todos. Quando ele chegou lá na porta da igreja comprida, tinha uma irmãzinha. Palavras dele: ele olhou nos pés dela, um chinelo havaiano, cada um de uma cor. E ele disse que quando olhou no pé daquela irmãzinha, mais ou menos 80 anos de idade, ele disse assim: o meu coração se moveu de íntima compaixão por ela. Aí ele disse que foi na direção daquela irmã, estendeu a mão e disse: a paz do Senhor, minha irmã. E ela falou séria, olhando nos olhos dele: a paz do Senhor, pastor. Como ela falou muito séria e disse: está tudo bem? Ela disse: agora está tudo bem. Ele então perguntou: por que, irmã, que agora está tudo bem? Ela falou: porque não estava nada bem. Por que não estava bem? Ela disse: o senhor lembra a hora que o senhor chegou aqui? E o pastor da igreja disse: chegou o grande homem de Deus. E o senhor se encheu de vaidade, estufou o peito e foi andando por esse corredor como se fosse alguém extraordinário. E ele disse: aonde a senhora quer chegar, minha irmã? Ela disse: naquela hora Deus falou comigo e disse: minha serva, ore, e enquanto ele estiver pregando, ore por ele, busque por ele, interceda por ele, porque eu preciso usar ele aqui essa noite. Aí ele saiu dali dizendo: meu Deus, Deus me usou, não foi por causa de mim não, foi por causa da oração da irmã. Deus usa pessoas anônimas, pessoas que nunca aparecem, que nunca vão vir atrás de um microfone como esse, que nunca vão cantar em um grande congresso, em uma grande festa, nunca vão pregar, o seu nome nunca vai aparecer no cartaz. Mas não se preocupe com isso, porque nós gostamos de aparecer, mas Jesus quer usar as tuas mãos. Se tiver uma corda para segurar, segure ela. Não solte a corda, não. Não importa quem está dentro do cesto. Ali pode estar um Saulo, ali pode estar um Billy Graham, ali pode estar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus quer usar. Segure as cordas. Deus quer usar a sua vida. Às vezes nós entendemos que Deus nos usa apenas se nós estivermos em evidência. Deus usa os anônimos. Deus usa alguém com uma oferta missionária. Deus usa alguém com uma contribuição. Deus usa alguém com uma palavra em um lugar que ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas alguém está falando de Jesus, está falando do Evangelho, está falando da salvação, está falando do Salvador, está falando do Perdoador, está falando daquele que pode, daquele que é, daquele que faz. Deus quer usar você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu encerro lembrando-me, essa semana eu estive num velório, encontrei lá um irmão. Esse irmão disse assim: eu me lembro da primeira vez que o senhor pregou, e lembro da mensagem. Eu fiquei tão lisonjeado com isso. Era um culto de jovens há muitos anos atrás. Eu trabalhava com um moço que era líder de jovens. Ele me convidou por alguns meses. Eu neguei, resolvi ir e preguei naquele culto. Não era na igreja que eu congregava, era numa cidade vizinha, onde eu trabalhava, com um moço que era líder de jovens. O meu pastor perguntou como foi a pregação. E por misericórdia de Deus, alguém falou que deu tudo certo. No domingo seguinte, a igreja que eu congregava tinha o costume de fazer uma tarde de louvor.
cantava até igual cigarro, até quase explodir. E depois tinha uma palavra no final. E eles convidaram o pastor, que também era cantor da cidade americana, e a Márcia tinha machucado o olho naquele dia, eu tinha levado ela na Santa Casa. Estamos saindo da Santa Casa, o pastor da igreja passou com o seu fusquinha, ele viu e freou e me chamou. Disse assim: irmão, o pregador acabou de me ligar que ele não vem, e você vai pregar. Na hora eu levei um choque. Falei: não, pastor, eu tenho condições de pregar assim de última hora, eu não sei pregar. Aí a Márcia me ajudou, falou assim: ó, lembra a mensagem que você pregou a semana passada? Prega ela aqui. Ninguém ouviu. Eu falei assim: essa ideia é boa, vou pregar de novo a mesma palavra que eu preguei sábado passado. Fui para casa tranquilo, tomei um banho, nós fomos para o culto. Chegamos lá no culto, irmão, demos 10 minutos de culto. Chegou os jovens da igreja que eu tinha pregado a semana passada. E eu falei: o que esses miseráveis vieram fazer aqui? Acabar com a minha vida. Acabar com a minha mensagem agora. Como que eu vou pregar agora? De novo que eu preguei semana passada. Fiquei num aperto. Falei: meu Deus, tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer, Jesus? E fiquei ali, irmãos. Só quem prega sabe disso. Tem dia que a gente abre a Bíblia, irmão, e parece que não acha nada. Esse livro tão grande, tão maravilhoso, parece que desaparece tudo e nada, não vem nada. Aí minha mãe estava nesse culto. Minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Eu disse: mãe, se a senhora não quiser ver meu filho passar vergonha, ore por mim, porque eu tenho que pregar daqui a pouco e eu não sei o que eu vou falar. A minha mãe disse assim: meu filho, abre a boca e fale com autoridade, porque eu vou ficar aqui orando e Deus vai te usar. Eu preguei, irmãos. Terminou a mensagem. Uma irmã de tantos anos, ela veio, me abraçou no final e disse assim: meu irmão, tantos anos eu estou na igreja, mas fazia tanto tempo que Deus não falava tanto comigo. E eu fui embora feliz, agradecendo a Deus por Deus ter tido misericórdia de mim. Mas eu sei que Deus teve misericórdia de mim, porque eu tenho uma mãe que estava segurando a corda enquanto eu estava pregando. Então, meu irmão, um conselho a você, aos irmãos. Eu estou vendo aqui irmãos da Vila Industrial, Ouro Verde, lá do Gasparinho, aqui da nossa sede, do Carolina, lá do Santo de Virgens. Quando alguém estiver pregando, não solta a corda não, fica com a corda na mão. Diz: Jesus, usa o meu pastor. Quando alguém estiver cantando, vai orando: Senhor, usa. Na hora do apelo, não fica com o olho aberto, não, eu quero ver o que vai acontecer. Diga: não, eu quero ver Jesus salvar. Eu quero que o pecador se arrependa. Segure a corda em nome de Jesus. Porque nós temos, irmãos, um grupo de pessoas no nosso meio que fica torcendo para não acontecer nada. Mas nós precisamos segurar a corda e dizer: Senhor, usa, Jesus batiza, Jesus salva, Jesus usa. Enquanto alguém estiver fazendo alguma coisa, algum trabalho, diga para o céu: Senhor, conta comigo, eu vou segurar as cordas, porque eu quero ver esse trabalho avançando, crescendo. Já pensou, pastor Reinaldo, o senhor pregando lá, e esse povo dizendo: usa meu pastor, usa a boca dele, Senhor, faz dele um profeta, faz dele um instrumento nas tuas mãos. Quando o Senhor disser assim: Jesus vai curar aqui essa noite, e esse povo dizendo: eu creio, eu acredito, eu creio no poder de Deus, Jesus vai curar mesmo, Jesus vai fazer mesmo. Aleluia. Ajude a segurar a corda em nome de Jesus. E assim
a obra de Deus vai crescendo. Saulo fez 3 viagens missionárias. Quantas coisas maravilhosas registradas nesse santo livro. Mas nesta noite, eu quero fazer menção daqueles discípulos que desceram nele naquele cesto. Deus seja louvado pelas mãos que seguram as cordas. Ficamos em pé. Vamos orar. Pastor Miraci, vem orar conosco, por gentileza. Aleluia.